nós estamos com um propósito com os irmãos de ministrarmos os salmos messiânicos. Já fizemos o Salmo 98, fizemos o Salmo 2, e agora estamos no Salmo 8. Dos 16 salmos normalmente conhecidos, mais alguns outros, como 98, que iniciamos com ele. Salmo 8 fala acerca da glória divina, da dignidade dos filhos dos homens. É um salmo ao mestre do canto, segundo a melodia dos lagares. E o Salmo 8, assim nos diz este louvor: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Oremos, queridos irmãos. Pai celestial, damos-te graças por esse tempo que estamos em tua presença. Ó Deus, pelo fruto dos nossos lábios que pudemos apresentar ao Senhor até aqui, e que o Senhor seja engrandecido por isso. E agora nos quedamos aos teus pés e pedimos que o Senhor, ó Deus, cative nossas mentes e nossos corações à tua palavra, a fim de que o Senhor mesmo ministre a nós, apesar do vaso de barro que escolheste, Senhor, a fim de que a glória seja tão somente tua e que sejamos edificados por tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero iniciar pensando sobre a figura do Messias. É bem sabido que a palavra Messias, nós encontramos ela no Velho Testamento, no livro de Daniel, em apenas 2 versículos, nos versículos 25 e no versículo 26. Ora, sendo apenas 2 versículos, significa que o Messias não é importante no pensamento bíblico e algo para ser tratado nas Escrituras? Não, não é assim. A expressão Messias, 2 versículos. Mas encontramos centenas de outros textos que nos falam do ungido, do prometido, daquele que o Senhor iria enviar para resgatar o seu povo. Então a resposta é definitivamente não. A figura do Messias, ela brilha pelas páginas do Antigo Testamento e também encontramos no Novo Testamento esta palavra significativa. E como muitos outros exemplos, Messias pode falar de unção, como nas Escrituras. E, queridos, em terreno seguro, nós buscamos extrair nas Escrituras a promessa e a identidade do Messias. Ora, eu creio que um dos melhores exemplos é dado quando Deus chama Samuel e o envia à cidade de Belém, à casa de Jessé. E podemos encontrar isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16.
E lá nos versos 1 e 13, as Escrituras nos dizem assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você sofrerá por Saul, já que eu o rejeitei para ser rei de Israel? Encha o seu chifre com óleo e vá. Eu enviarei a Jessé, o belemita, pois eu escolhi para mim um rei dentre seus filhos. Verso 13, então Samuel pegou o chifre com óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. Conhecemos bem a história dos 7 irmãos de Davi passar na frente de Samuel e ele imaginar que pela estatura, pela postura, um homem forte, alto, um soldado seria o próximo rei. E Deus o alerta dizendo: eu não vejo como os homens veem. Vocês veem o exterior. Eu olho algo bem mais profundo. Ora, daquele momento em diante, queridos irmãos, Davi era o rei esperado para a nação de Israel. O que as Escrituras ensinam ser um aspecto do verdadeiro Messias, ou do ungido que viria para resgatar o povo de Deus. E é importante reconhecermos que desde o dia de Pentecostes até o dia de hoje, Jesus tem sido pregado pelos cristãos, Jesus tem sido pregado pelos púlpitos ao redor do mundo como o Cristo, isto é, o ungido, que em outra palavra é Messias. Assim sendo, a figura do Messias ou ungido nos ainda é revelado no grupo dos Salmos, que às vezes são conhecidos por alguns como os Salmos reais. Por quê? Porque vinculam sempre a pessoa do rei Davi, aquele que é revelado ou que tem efetivamente algo que faz conexão com Jesus Cristo. O escritor F.F. Bruce, ele escreveu dizendo, aspas, existem salmos que giram em torno do rei, e limitando nossa investigação aos salmos, que são indiscutivelmente reais, eles retratam um caráter e uma carreira muito precisos. Resumindo, este rei enfrenta a oposição mundial, e podemos ver isso no Salmo 2, no Salmo 110, mas ele é vencedor, como no Salmo 45, Salmo 89. Ele estabelece o governo mundial, como no Salmo 2, Salmo 18, Salmo 45, Salmo 72 e Salmo 89, além do Salmo 110. Tendo como local do seu trono Sião, isto é, Jerusalém. Salmo 2, verso 6. E é marcado por uma preocupação primária, queridos irmãos, com a moralidade. Salmo 45, Salmo 72, Salmo 101. E F.F. Bruce continua, seu governo é eterno. Salmo 21, Salmo 45, Salmo 72. Seu reino é pacífico. Salmo 72. Seu reino é próspero. Salmo 72. Seu reino é inabalável. E em reverência, Yahweh, Salmo 70, verso 5. Então, à luz destas observações, agora chegamos ao lugar que o Salmo 8 tem para o cristão, para mim e para você. Acontece, irmãos, que simplesmente no Novo Testamento o Espírito Santo aplica pensamentos deste Salmo ao Senhor Jesus Cristo. Daí ser um salmo messiânico, embora, por enquanto, vamos lidar com ele, com o tema geral. E o tema geral é que o Criador e o lugar do homem na criação deste Criador ou deste Deus. O salmo, como nós lemos, começa, queridos irmãos, e termina com um louvor a Deus, ao Deus da criação. Sim, Davi fala da glória de Deus e como a glória do homem e seu destino, por meio de Jesus Cristo, reflete sobre Deus
e a sua glória. Avancemos no Salmo. Olha aí, versos 1 e 2, nós vamos caminhar então por todo o Salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o salmista continua até o final, para fazeres emudecer o inimigo e vingador, final do verso 2. O salmista então começa dizendo, ó Senhor, Senhor nosso. No texto original seria Yahweh, Adonai Hu. Eu fico imaginando com este som gutural de um barítono grave, dizendo Yahweh, Adenu. O que é que Davi está querendo dizer com isso? Ele reconhece nessas duas palavras o nome de Deus, que fez uma aliança com o seu povo. Yahweh, Yahvé, Javé, Jeová, significa o Deus que fez uma aliança com o seu povo, que promete libertá-lo e irá cumprir. É o nome impronunciável pelo povo judeu. É o nome que o escriba, quando vai escrevê-lo, ele levanta de sua escrivaninha, vai, toma um banho, veste uma roupa especial de linho, volta, pega uma pena de ouro, escreve as 4 palavras, deixa ali, volta a sua roupa comum para continuar escrevendo. Yahvé é a posição dele. E ele diz então, Adonai Hu, isso é Senhor nosso. Aqui então era uma maneira simples e direta, comum de Davi dizer que Deus fez uma aliança com Israel. Que Deus é o Senhor de Israel, é o governante de Israel, é o juiz de Israel, é o protetor de Israel, é o provedor de Israel, é o guia de Israel, o sustentador de Israel. Nessa simples palavra. Podemos dizer isso? Ó Senhor, Senhor nosso. E aí Deus não é propriedade minha, nem sua. Ele é Deus nosso. Hoje pela manhã, quando falava ali na congregação, em Efésios 2, 14 e 16, que Deus derribou a parede de separação, aboliu a inimizade. Havia 2 povos, judeus e gentios. E eu disse, queridos irmãos, hoje existem 2 povos na cabeça de muita gente, mesmo que isso não seja verbalizado, crentes e não crentes, crentes e ateus. Deus é propriedade nossa, dos crentes. Não. Deus é o Senhor Criador de todas as coisas. E Ele nos escolheu povo seu. Foi Ele quem nos escolheu para sermos seu povo. O salmista continua, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, ainda no verso 1. O substantivo nome aqui é uma expressão no original sem, como sem, cão e Jafé, sem. Esse substantivo significa nome, fama, que podemos traduzir normalmente, neste caso, reputação, boa reputação. E eu creio, queridos irmãos, que naquela cultura, como na nossa cultura, o nome de uma pessoa refere-se ao caráter essencial desta pessoa. Nesse caso, Deus. Não vou dizer de ninguém, vou dizer de mim mesmo. Me deram um belíssimo nome, Amós. Falaram, ele é um amor de criança, por que não Amós? E tive uma ovelha que, quando sua esposa estava grávida, ele disse, vou colocar o nome de Amós. Eu disse, não faça isso, por gentileza. Amós significa carregador de fardo, sobrecarregado.
dentre tantas coisas. Mas e Deus? E Yahvé? Tem um significado. Fala dele, nesse caso Deus, o nome de Deus, a boa reputação de Deus. Olha o que o salmista diz: quão magnífico, quão majestoso, quão glorioso, tanto na terra quanto no céu, é o teu nome. Será que a gente reconhece que o nome de Deus é majestoso mesmo, é glorioso, é magnífico? A terra revela a majestade de Deus. Os mares, as montanhas, as árvores, as flores, a flora, a fauna, tudo que Deus criou revela a reputação de Deus, a fama de Deus, a glória de Deus, a majestade do seu nome. Isso, queridos irmãos, poderia ter sido fácil para as pessoas de um mundo primitivo a apreciarem a natureza, o que não ocorre hoje. Nós vivemos dentro de prédios, dentro de veículos. Durante o dia, às vezes, não conseguimos, em determinados lugares, ver nem o sol, por causa de tanta fuligem das indústrias. À noite, as lâmpadas tiram o brilho das estrelas. Mas, para esse salmista, no mundo primitivo, isto era muito fácil. Talvez hoje a gente se maravilhe muito mais com as inovações tecnológicas, o avanço científico, o progresso médico, as conquistas humanas, muito mais coisas que são decorrentes da ação humana sob direção de Deus, muito mais do que com a criação do Deus Todo-Poderoso. Mas qualquer observador sensível deve maravilhar-se com a vastidão e complexidade da criação de Deus, a cada expansão do conhecimento humano, a cada dobra de conhecimento humano. Os cientistas, queridos irmãos, eles descascam as camadas do conhecimento humano apenas para descobrirem novas camadas por baixo. Apenas observando a ordem criada, seja do nano, isto é, do muito pequeno, ao astronômico, ao imenso. Fazem novas descobertas com grande regularidade, é verdade. Mas precisamos lembrar, com muita propriedade, que é a descoberta que é nova. Deus já havia realizado e feito isso no ato da criação. Isso não acontecia com o salmista. O salmista estava consciente do poder do Criador. E sempre que olhava em volta, como pastor de ovelhas, ele observava a criação de Deus. Observe, queridos irmãos, as características do mundo natural que o próprio salmista cita neste salmo como evidência do poder de Deus na criação. Ele cita os céus, a lua, as estrelas, versículo 3, ovelhas, bois, animais do campo, versículo 7, pássaros, peixes e mar, versículo 8. Já paramos para considerar, por um breve momento, a glória de Deus na sua criação? Ou isso tornou comum para nós? Assim como comum é enxergar. Mas fale
alguém como eu que tem 5 problemas na visão. Bom, aqui já ficou muito problemático com vocês em vê-los. Ok? Melhorou. Aos 6 meses de idade, Deus simplesmente colocou 1 milhão de nervos ópticos na caixa craniana. Depois, 1 milhão de nervos ópticos no globo ocular. Fez uma conexão e fez um corte que nenhum cirurgião conseguiria fazer. E nos deu isso que nós chamamos de visão. Mas é tão comum enxergar que às vezes a gente não para pensar que obra gloriosa é esta. Sigamos, o verso 2 diz, então, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O segundo verso, então, queridos irmãos, ele tempera o pensamento da glória, da grandeza de Deus na natureza, trazendo a nossa atenção para o fato de que Deus tem inimigos. O Salmo 2, que pregamos a última vez, porque os reis, os povos, os príncipes se levantam contra o Senhor, contra o seu ungido. E os gritos de guerra dos inimigos não valem nada quando os pequeninos de Deus entoam um hino de louvor, mesmo sendo os mais fracos de toda a terra. Deus estabeleceu força através da ação de pessoas sem poder, pequeninos e crianças de peito. Mas uma mãe sabe a força deste cântico. Sabe quando o cântico ou o choro é de fome, é de dor, é de, por gentileza, me limpe, porque eu não tive condições de correr ao banheiro mais próximo. Como este cântico, este choro é poderoso. E move toda a força dos pais em socorro. E infunde força. E o salmista está dizendo que este cântico, então, é usado para silenciar os inimigos, aqueles que buscam vingança contra Deus e o seu povo. Queridos, Deus muitas vezes, Ele escolhe vasos improváveis para promover seus propósitos. Mas somos tão arrogantes, tão orgulhosos, que queremos, esse cara sou eu. Ah, não foi o Roberto Carlos que disse isso. Não é? Mas veja, Ele escolheu o pequeno Israel em vez do poderoso Egito, ou o Império Romano. Ele escolheu o jovem Davi, o menor dos irmãos, o desprezado, para matar um gigante treinado em guerra desde a sua mocidade. Ele escolheu Gideão, o menor da sua família, que era a família menor da tribo menor de Israel, Benjamim. E com um grupo de 300 soldados, obedecendo à voz do Senhor, acenderam seus cântaros, tocaram suas trombetas e disseram, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, ou pelo Senhor e pela espada de Gideão. Oh, que cântico esse, viu? O professor de teologia sistemática, Dr. Charles Horn, escreveu o seguinte, aspas, os louvores ao Messias celebrados na igreja pelos seus filhos têm em si uma força e um poder que nada pode resistir. Eles podem confundir a infidelidade quando está em seu auge e silenciar o próprio inferno. Fecha aspas.
Sigamos em nossa peregrinação pelo Salmo. Atentemos agora ao bloco dos versos 3 a 5, que nos apresenta que, embora aparentemente insignificante, o homem é coroado de glória e honra, tendo o primeiro bloco mostrado a glória de Deus nos céus e na terra, nas obras criadas por Ele. Agora fala que, aparentemente insignificante, o homem é coroado de glória e honra. O versículo 3 começa: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites, fizeste-o, entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Irmãos, o objetivo desses versículos, quando nós olhamos para o texto, é de mostrar um contraste entre a majestade das obras de Deus nos céus, das obras criadas por Deus nos céus e na terra, e a normalidade dos seres humanos feitos à imagem e semelhança do seu Criador. Alguém vai discutir, mas eu vou dizer: tudo foi criado, o homem foi feito. E alguém vai dizer uma sinomínia aí, pastor. Opa, teologicamente não. A gente tem um abismo entre essas duas expressões. Olha só a parte A do verso 3, queridos irmãos: quando contemplo os teus céus, os céus são de Deus. Davi sabia o valor de simplesmente considerar a glória de Deus e sua criação. Ele sabia o que era olhar para o céu estrelado e considerar o grande Deus que havia criado este vasto e maravilhoso universo, conhecido de mais de 100 bilhões de galáxias, sendo que o nosso sistema, a nossa galáxia é a menor desse universo. A olho nu, queridos irmãos, pode-se ver cerca de 5.000 estrelas, se você estiver num local onde a luz não ofusca isso. Por exemplo, lá na roça. Como eu sou roceiro de pai e mãe parteira, vi isso muitas vezes. Com um telescópio de 4 polegadas, esse número eleva-se a 2 milhões de estrelas. Se usarmos um outro instrumento, um telescópio de 200 polegadas, de um grande observatório, pode-se ver mais de 1 bilhão de estrelas. Isso, o observável. Já se descobriu aí um buraco negro maior do que o nosso universo observável. Isso é tão fantástico que o universo é tão grande que, se alguém viajasse à velocidade da luz, eu vou arredondar, cerca de 300 mil quilômetros por segundo, levaria nada mais, nada menos do que 40 bilhões de anos para chegar ao limite do universo. Eu só estou citando o número, eu não imagino. Deixo para os matemáticos aí, que gostam e têm uma amplitude disso. E o salmista está dizendo isso para considerar os céus como obra do Criador. Uau! Ele continua, parte B do verso 3, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. O verbo estabelecer aqui no original é kan, que significa preparar, estabelecer, firmar. Deus estabeleceu os céus, que o salmista identifica apenas como obra dos dedos de Deus. Ok, num tom jocoso, Deus estava brincando com os seus dedos e criou o universo. Mas ao ler
atentamente, queridos, não devemos perder de vista o fato de que Deus também criou os seres humanos, ou formou, perdão, os seres humanos, que também são obras dos seus dedos, quando pegou o barro e trabalhou. Os versos 5 a 8 vai deixar isso muito claro quando chegarmos lá. Guardem esta informação. Verso 4, então o salmista diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem. E aqui, queridos irmãos, nós encontramos o substantivo homem, que no original é enosh, que significa apenas humano, e não o masculino do ser. O termo usado aqui, então, sugere insignificância, conforme Jeremias no capítulo 7, verso 17, que também é usado para sugerir fragilidade ou mortalidade, conforme Salmo 90, verso 3. E aí vem a expressão filho do homem, Ben Adam. E essa expressão é muito mais por simetria poética do que por diferentes matrizes, como alguns dizem. O homem e o filho do homem, como se fosse duas coisas, e esse filho do homem aqui, referindo-se a Jesus Cristo, então é por isso que é um salmo messiânico. Não. Nós temos uma simetria poética aqui, é uma forma hebraica, uma forma poética hebraica, queridos irmãos, favorita, e que é estudado como paralelismo. Eu sei que vocês não querem nenhuma aula, mas nós precisamos compreender isso, porque senão a gente vai interpretar o texto incorretamente. Então, o que o salmista está dizendo para nós aqui, queridos? Ele está repetindo a mesma palavra para dar firmeza, alicerçar, repetindo a mesma ideia com palavras diferentes. É isso que está acontecendo aqui. E não que haja um homem e um filho do homem, mas é o ser humano, de forma reforçada. Parte B. Então, quem é o homem e o filho do homem? Que o visites. Então, nós encontramos esse verbo visitar, pakad, do hebraico, que quer dizer cuidar. Cuidar de, que significa prestar atenção, visitar ou pesquisar. E independentemente, queridos irmãos, do significado que atribuamos a este verbo, neste versículo, Deus toma a iniciativa de interagir com os humanos. E o que é que o salmista está querendo dizer com isso? A única explicação para a sua postura proativa em relação aos humanos é que ele cuida de nós, porque nos ama. E faz isso como um pai amoroso agiria, que guia, que nutre, que recompensa, que disciplina, mas sempre ajudando os filhos a ser tudo o que pode ser. Mas por que isso? Porque o homem em pecado, o homem em vergonha, não pode visitar Deus. Ele não pode acessar as alturas. Por isso, Deus, Criador de todas as coisas, desce. E aqui nós temos a conexão de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus que desce, que tabernacula, que faz um como nós. Então, este Deus glorioso em condescendência é vista no seu Filho amado, conforme João 1,14. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, isto é, tabernaculou, morou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo, queridos irmãos, que João diz aqui não é outro senão a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o prometido, que o próprio Pai escolheu para nos redimir. E aí o texto da abertura, o verso 9 de Hebreus 2, quero reler para os irmãos nesta noite. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. O amor de Deus, condescendente com este homem frágil que carece da glória de Deus, é vista no Filho encarnado. No Filho que morreu da pior forma, mas que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, que está à direita de Deus Pai, e que Ele fez Senhor sobre todas as coisas, conforme lemos já nesta noite. Verso 5, parte A. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E aqui nós vamos encontrar um problema em algumas versões, especialmente aquelas traduzidas da Septuaginta, isto é, do hebraico para o grego, e que foi traduzido para outras línguas. A expressão que nós encontramos no original é Elohim. E o substantivo Elohim, quando usado no plural para referir-se a Yahvé, significa que ele resume tudo o que é piedoso, tudo o que é grandioso, glorioso, bondoso. E essa pode ser a intenção do salmista aqui com Elohim. É bem verdade que alguns estudiosos, e por uma honestidade intelectual, precisamos dizer que muitos estudiosos traduziram isso do próprio hebraico como fez um pouco menor do que anjos. Mas não é esse o significado. James Montgomery Boyce, ele diz que a tradução efetivamente é um pouco menor que Deus, fazendo uma referência discreta a Yahvé. Se for assim, então, queridos irmãos, Yahvé criou os humanos um pouco inferior a ele. E o fato de Deus ter criado o homem, então, à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, confirma bem esta ideia do salmista neste salmo. Para exemplificar o que eu disse aos irmãos, a King James, tanto a versão inglesa quanto a portuguesa, vai dizer um pouco menor que os anjos, porque foi traduzido da Septuaginta, e não lá dos originais, como foi a Tyndale, e a partir daí a gente tem uma tradução a partir do próprio texto. E é assim que muitas pessoas acabam entendendo. Entretanto, é por um pouco menor que Deus, que é mais fiel ao texto original. Parte B do verso 5 diz, então, e de glória e de honra o coroaste. Nós temos dois substantivos e um verbo aqui que nos chama a atenção. E o verbo coroar, que é atar, confirma o alto lugar ao qual Yahvé coloca a coroa da sua criação, nós, seres humanos, porque fomos criados à imagem e semelhança dele, e ele nos coroou como governantes do universo que ele fez.
E aí tem gente que diz: "Oh, pastor, eu tenho tanta baixa autoestima." Uau! Precisa descobrir o seu lugar. Eu sei que o pecado fez isso. Separou o homem de Deus, separou o homem do próximo e separou o homem de si mesmo. Mas precisamos entender o substantivo glória, kabod, é usado na Bíblia para falar da glória de Deus. Uma glória associada, uma manifestação associada à aparição de Deus que revela a sua majestade, a sua boa reputação, a sua fama aos seres humanos. E o salmista diz que os santos, isto é, os rashids, aqueles que são gentis, misericordiosos e piedosos, estes proclamarão a glória de Deus, conforme Salmo 145, verso 11. Que é um pensamento que se encaixa perfeitamente com o Salmo 8. E aí, permita-me uma pergunta: temos feito isso, irmãos? Nós temos, como pessoas gentis, misericordiosas, piedosas, isto é, como santos, nós temos proclamado a glória de Deus a partir da nossa própria vida, a partir dos nossos próprios atos, a partir das nossas próprias palavras. Seguindo, então, o substantivo adar, que é traduzido por honra, significa também glória, significa também majestade. É o paralelismo que nós encontramos aqui no texto. E é frequentemente para descrever, queridos irmãos, o próprio Deus, conforme 1 Crônicas, capítulo 16, Salmo 29, Salmo 96, Salmo 145, Isaías 2, também é usado para descrever a glória dos reis, conforme Salmos 21 e Salmos 45. Então, a afirmação de que Deus, a humanidade com glória, com honra, confirma que a tradução correta do verso 5 acima é: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, porque o Senhor mesmo lhe deu esta honra, o coroou com esta glória, com esta honra. Próximo domingo, nós seguiremos a partir do verso 8. Senão eu vou ficar mais de hora falando com os irmãos aqui. E eu quero vê-los no próximo domingo, com a graça do bondoso Deus, se assim Ele o permitir. Curvemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos. Santo Deus, nesta hora, por Cristo Jesus, nós queremos proclamar a Tua glória. Por Cristo Jesus, nós queremos difundir a Tua boa reputação. Não apenas verbalizando, Senhor, mas de forma também concreta em nossos gestos, em nossas palavras, ou em nossas atitudes. Senhor, louvado seja Teu santo nome, Pai, porque podemos olhar ao nosso redor e ver a glória do Senhor nas obras do Senhor, conforme o próprio salmista no Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, fazendo discurso um para o outro, dia após dia. Senhor, que possamos olhar para a natureza e não adorá-la, mas reconhecer nelas o Teu poder, a Tua fama, a Tua glória, que Tu fizestes com os Teus dedos, com as Tuas mãos, Senhor. É obra do Senhor. Ó Deus, que possamos olhar para nós mesmos
como coroa da tua criação, e procurarmos vivermos de acordo com o teu querer, numa santidade progressiva, Senhor, afirmando a nossa vida com o Senhor, afirmando, ó Deus, a nossa fé no Senhor, afirmando, ó Deus, o desejo que temos de continuarmos glorificando o teu nome, ó Deus, e proclamando a tua glória nesta terra àqueles que não conseguem ver. Ajuda-nos, Senhor. Faça isso, bondoso Deus, por Cristo Jesus. Sim, Senhor, bem sei que não merecemos nada, e creio que os meus irmãos também assim o entendem. Ó Deus, é tudo graça do Senhor, é tudo bondade do Senhor, gentileza do Senhor. E, ó Deus, nos apropriamos por Cristo Jesus da palavra que o Senhor usou Paulo para dizer que o Senhor que não poupou o teu único filho, como vai nos negar também estas coisas segundo a tua vontade? Então, ser servido de nos usar para proclamar a tua glória. Não, Senhor, não quero pedir casa, carro, não quero te pedir casamento, não quero te pedir promoção, emprego, nada disso, Senhor. Quero te pedir que o Senhor seja servido de nos usar como tuas testemunhas, antes de tudo reconhecendo tua glória nas obras do Senhor. Ao despedirmos aqui, Senhor, que o Senhor nos acompanhe nos nossos lares, guardando-nos, protegendo-nos, abençoando-nos, fortalecendo-nos, ó Deus amado, a fim de sermos verdadeiros luzeiros e sal que salgue. Lembro ainda mais uma vez dos nossos irmãos enfermos, enlutados, em viagem. Também, ó Deus, adiciona os nossos irmãos que têm se sentido fracos na fé, que o teu bondoso Espírito Santo trabalhe em suas mentes e corações. Ó Deus, retomando a caminhada com alegria, vendo as obras do Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Fiquemos em pé, queridos. E agora, amados irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, Filho Salvador, as benditas consolações e os dons do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém.